Acho que é um orgulho para todos nós recordar estes momentos que não nos saem da memória. E mais orgulho é termos aqui 3 brilhantes representantes desta conquista e que estiveram naquele dia em Sevilha que nos fez tão felizes. Acho que dispensam apresentações, mas eu vou chamar o Nuno Capucho para se juntar a nós ao palco. O Ricardo Costa. E o Nuno Maniche. E não sei se viram as notícias do dia, mas já saiu hoje o jornal com as notícias desta conquista e eu vou-vos deixar de recordação. Obrigado. Obrigado. Este painel, aquilo que nós pretendemos, essencialmente, e como temos vindo a dizer, isto é um momento para todos vocês. Obviamente eu vou colocar algumas questões, mas tem aí os microfones e eu acho que, essencialmente, este painel deve ser um momento de partilha entre todos que possam dar os seus testemunhos ou colocarem questões. Para isso nós temos aqui os 3 campeões. E eu começava por vos perguntar, porque os Filhos de Dragão nasceu a música nesta época. Como é que começou e como é que surgiu esta letra para estes Filhos do Dragão, Nuno Capucho? Esta letra, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quando falo do Porto, do azul e branco, e estar aqui à frente do nosso Presidente, ele é o grande responsável por tudo aquilo que nos tem acontecido, a transformação que ele fez no clube. Eu sou de uma geração que já apanhei as coisas melhor. Houveram pessoas que sofreram mais, e agora neste momento o Porto, em todos os aspectos, era um clube grande, agora um clube de topo, um clube mundial. E o grande responsável está aqui, o Sr. Presidente. Eu gostava que tivessem uma sala de palmas. E eu ouvi as últimas palavras do nosso Presidente na inauguração da Casa de Viseu e ele disse 3, 4 palavras que para mim é a definição daquilo que é o Porto, que é quando nós ganhamos é fácil, nós sermos do Porto. Mas eu ainda me lembro quando era miúdo e chegava à segunda-feira, as aulas começavam às 8h30 e eu gostava de chegar às 9 menos um quarto porque muitas vezes nós não ganhávamos e eles queriam meter comigo, portanto só se podiam meter comigo depois das aulas começarem. E o nosso Presidente é o responsável por toda a transformação e eu espero que os esportistas, e os esportistas reconhecem, que o nosso Presidente fez tudo bem. Claro que não fez tudo bem. Ele sabe, ele é o primeiro a saber. E há coisas que ele nos vai dar e vai nos engrandecer o nosso clube, mas há tanta coisa boa que ele fez. Senhor Presidente, as minhas palavras vão com aquilo que você... Eu era portista antes de o conhecer, eu sonhava ser jogador do Porto, mas nunca pensava jogar no Estado das Antas. E você deu-me orgulho, porque aquilo que o meu pai me passou é que você, por muitas dificuldades que o clube passou, nós contra tudo e contra todos, e é isso para mim que é a mística do clube, é nós sermos melhor do que todos os outros, contra tudo e contra todos. Sobre a final da Taça UEFA, em Sevilha. É fácil, nós falamos só no jogo de Sevilha, mas para mim a transformação veio desde o início desta época, que foi... Nós vínhamos de 3 anos difíceis, com muitas coisas que se passaram difíceis, com a vinda do Mr. Mourinho, e ele transformou o futebol, não só o Futebol Clube do Porto, como o futebol, porque ele trouxe um ânimo novo ao jogo, um ânimo novo ao treino, e ele deu-nos coisas positivas, ele transformou o jogo, e nós gradualmente, inicialmente a equipa não começou tão bem, mas depois começámos a tal confiança que há, o acreditar, o conhecermos, o jogarmos uns com os outros, a mística do Porto, porque nós sabíamos que éramos melhor que os outros.
tudo congregado, a equipa começou a ganhar confiança. E nos bares jogámos em 2 sistemas táticos, em muitos jogos, tanto na Taça UEFA como a nível do Campeonato Nacional. E depois chega a este momento, eu acho que naquela altura, o último terço do campeonato e o último terço da final da UEFA, nós éramos imbatíveis. Eu sentia que jogasse quem jogasse, o Mister escolhesse qualquer um dos jogadores, nós éramos intratáveis. Porque nós éramos uma equipa impressionante, uma equipa confiante, com bola e sem bola. Nós acreditávamos naquilo que era a primeira fase de construção, a zona de construção, as bolas paradas. E eu naquela altura era difícil a qualquer equipa nos ganhar. Por isso, fomos a melhor equipa nesse ano, em todos os aspectos. Ricardo, como foi aquele minuto 9 entrar em campo? Ou seja, foi quase no minuto 1 ter que ir aquecer para entrar. E alguém que estava sentado no banco, como é que encara mentalmente num jogo de uma vida, que aquele jogo para nós era o jogo de uma vida, até porque a Taça UEFA era um título que ninguém em Portugal tinha conquistado. Como é que um jogador está preparado para, de repente, porque pode pensar que vai entrar, mas não no início do jogo, e depois ter que enfrentar um jogo desta dimensão todo logo desde o seu início? O que é que te passou pela cabeça? Bom, neste momento, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, junto desta grande família. Quero dar os parabéns ao Presidente por tudo que fez para este grande clube. Para mim, considero o melhor Presidente do mundo, não só do Porto, mas do mundo, porque é um grande homem, é um campeão, e é pura verdade, é a realidade, e fez muito para este clube e vai continuar a fazer, porque é um grande homem. Em relação à pergunta que me fez, naquele ano com o Mr. Mourinho, nós todos, e como o Capucho referiu bem, nós estamos todos preparados. Estamos todos preparados para a realidade do jogo, sabíamos antemão como jogar, o que fazer em campo, qual fosse a posição em campo. Eu era defesa central, mas para vezes para o Mr. Mourinho, eu era defesa esquerda ou era defesa direita. Não importava a posição, ele dizia sempre que eu era o 14º homem. Por isso, eu tinha total confiança do Mister. Nesse jogo, lembro-me, quando nós chegamos ao estádio, vamos ver todos o relevado, como é que está, e tal, ver a multidão e tudo, não sei o quê. E o Mister veio assim, prepara-te, que isso certeza que vai-se fora para ti. Eu digo, estou preparado, Mister, estou preparado. E pronto, e as coisas aconteceram. O Costinha estava com um pequeno toque e depois teve que sair. E eu, simplesmente, ele só olhou para mim e disse, bora puto, está na tua hora. E então, só tive que preparar-me, meter um bocado de água na cara, que estava um bafo dos diabos, e fui lá para dentro. E tentei dar o melhor, tentei fazer aquilo que ele me sempre pedia. Sabíamos muito bem como é que a equipa do Celtic jogava. Sabíamos que eles tinham 2 pontas de lança complicados, em que íamos fazer muitas vezes uma linha de 4, em que defendíamos com o Paulo mais à frente, e então o Maniche mais a 6, o Capucho a bater com o balde dele lá na frente. Então eu sabia muito bem o que é que tínhamos que fazer, e nós todos sabíamos muito bem, em termos estratégicos, o que é que tínhamos que fazer dentro de campo, e é por isso que conseguimos os títulos que conseguimos. Maniche, e aquele passo a rasgar para aquele 3º gol? Sim. Como é que aquilo surge? Foi isso que definiu tudo. Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer ao Presidente por ter acreditado em mim num momento extremamente difícil. Como toda a gente sabe, eu sou de Lisboa, mas aprendi a gostar da cidade do Porto e a amar o Futebol Clube do Porto. E o Presidente foi a pessoa ideal para a minha transformação, não só como jogador, mas também como ser humano. Esses são momentos fantásticos, são memórias que ficam para toda a vida, ainda mais perante uma responsabilidade que nós tínhamos, porque o Porto não tinha ganho esta taça até então. Então sabíamos dessa responsabilidade em ficar para a história do clube. Foi aí, nesse momento, que com essa conquista, que o Futebol Clube do Porto transformou muitos jogadores dessa geração, e obviamente que foi um jogo alucinante. Como o Ricardo disse, estava a 40 graus, um calor enorme. Se não fossem os adeptos a catapultarem também a equipa para outros níveis, e obviamente aquilo que o Capucho disse, eu concordando, em que se não fosse o nosso conhecimento mútuo
entre nós, no sentido em que conhecíamos se tínhamos que fazer um passo na profundidade ao jogador A ou entregar a bola no pé ao jogador B. E isso faz toda a diferença porque tínhamos uma confiança em nós muito acima daquilo que se pode imaginar. Sempre acreditámos, começámos a ganhar, depois deixámos de empatar, voltámos a ter o controle do jogo e felizmente aquele passo do Manis fez toda a diferença para conseguirmos aquele gol do Darley. Eu acho que a história do clube é feito destas situações de sacrifício, disponibilidade, de entreajuda. É assim que o Futebol Clube do Porto conquistou em 87 o título, conquistou pela primeira vez o campeão de europeus e depois até hoje, seguindo esses passos, temos vários títulos no museu, devido exatamente ao acreditar nos adeptos, ao acreditar em nós próprios, a ter um grande presidente, a ter uma SAD fantástica e depois, obviamente, não esquecendo os treinadores que passaram ao longo dos anos e que representaram muitíssimo bem o Futebol Clube do Porto. Por isso é um privilégio estar aqui, associado a um grande momento que fica para a história de todos nós, para todos os esportistas, e eu sinto-me bastante orgulhoso por ter feito parte dessa história e continuando a ter, porque jamais esquecerei aquilo que vivi no Futebol Clube do Porto. O Nuno Capucho, nessa final, nós tivemos os golos do Derlei, tivemos o Alenichev, mas eu lembro-me, e já ouvi vários jogadores dizerem, e também acho um pouco isso, que não foi tão valorizado como devia ter sido nesse jogo, porque na realidade teve uma missão diferente do habitual, porque nós tínhamos o Hélder Postiga castigado, e, portanto, a posição acabou por ser uma posição diferente, mas, como dizia, não sei se foi o Ricardo que estava ali a bater-se com o Baldé, foi uma missão diferente. Como é que foi encarar, num jogo desta importância, uma missão em campo onde não estava tão à vontade? Isso é o trabalho de uma equipa. Nós, quando estamos a desempenhar uma função, tentamos dar o melhor de nós, mas é dentro de um contexto coletivo. Se nós pudermos sacrificar o nosso próprio jogo em que a equipa saia beneficiada disso, não há problema nenhum. Para mim, o mais importante é que eu jogasse em qualquer parte do campo, ou em qualquer tática, ou em qualquer sistema tático. Para mim, o mais importante é eu estar-me a divertir dentro do campo. Eu sei perfeitamente que eu a batalhar com os jogadores de 1,90m, 1,90m e tal, e a bola no ar. Para mim, eu gosto mais da bola no chão, gostava mais de me divertir, gostava mais de fazer drible, de estar à baliza, tentar proporcionar assistências de golo. Isso era a minha maneira, a minha identificação como jogador. Outra coisa é o trabalho de equipa. Eu sabia perfeitamente que era uma posição que eu normalmente não jogava, mas a partir do momento que há um sistema tático, a partir do momento que o jogo se desenrola, o sistema tático altera-se completamente. E, portanto, nós temos que, dentro daquelas posições, tentar nos chavar. E aquilo que mais me importava era divertir-me dentro do campo. Porque se eu jogasse e só lutasse e só desse porrada, eu acho que não divertia as pessoas. Não era o estilo. As pessoas gostavam mais que... E eu acho que cada jogador tem uma identidade. Agora, o Mister pediu-me, ouviste, dentro daquilo que é o teu contexto, dentro daquilo que é a necessidade da equipa, dentro daquilo que é a nossa maneira de jogar, tu vais tentar fazer melhor. E ele não pediu nada em específico. E ele disse, vais lá, e eu tentei-me desenrascar. Eu sabia perfeitamente que eu queria era criar situações para ou meter o Derlei, ou meter o Alenichev, ou estar à baliza, ou eu próprio fazer golos, ou a divertir. Para quê? Porque naquele jogo, aquela atmosfera foi indescritível. Só mesmo porque em situações... A minha esposa estava de bebê e depois eles transmitiram-me que por causa de não havia água no estádio, foi incrível. Nós sentimos perfeitamente, nós fomos 3, 4 dias antes para Sevilha e nós só víamos gente do Celtic, não víamos 1 ou 2 pessoas do Porto, não víamos mais ninguém. Só no próprio dia é que nós começamos a transformar e é aquilo que os portistas têm. O portista mal chega, diz, estamos aqui, amigos, e nós vamos lutar com tudo que está ao nosso alcance. Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. E é aquilo que é a nossa imagem dentro do campo. Eu não estou a dizer que vamos ganhar sempre, mas nós vamos fazer tudo para trazer aquilo que é os 3 pontos, ou a vitória, ou a taça, quando é um jogo de futebol. E é aquilo que é a imagem do portista. Um portista vai para lá. Eu ainda me lembro quando nós há 20 e tal anos,
os Pedragões e para se deslocarem. Não era tão fácil como é agora, as coisas se transformaram. E o que é que acontecia? Era meia dúzia de pessoas, não é como agora. Agora há um apoio real. Por isso é que os adeptos e os Pedragões fazem parte também porque nós sabemos que quando a equipa vai, nós nunca estamos sozinhos. Nem que seja uma pessoa. Mas eles estão ali e eles acreditam em nós até ao fim. E é isto que eu acho que o Porto tem de diferente, que é nós, quando vamos disputar qualquer jogo que seja, basquetebol, hóquei, patins, nós podemos não ser os melhores, mas aquele jogo, até acabar, não há ninguém que diga que são melhores que nós. E é isto que eu acho que é a imagem do Porto. O Maniche foi alguém que, pelo seu êxito que teve em toda a sua carreira, não só no Futebol Clube do Porto, como depois de deixar o Futebol Clube do Porto, conquistou vários títulos. E a minha pergunta é, e este foi diferente de qualquer um? É o título da sua carreira? Porque depois, a seguir, também ganhou a Liga dos Campeões, mas nós sabemos o que é que vocês dizem sobre isso. Agora, também ganhou títulos noutros países e títulos importantes. A minha pergunta é, este foi o título da carreira? Foi por vários motivos. Era o meu primeiro ano no Futebol Clube do Porto. Eu assinei 3 anos na altura e eu pensava na pré-época que ainda estava a experiência. Então foi especial porque eu tinha que dar tudo de mim para, imaginaria eu, ficar no Futebol Clube do Porto. Desliguei-me de tudo e de todos para conquistar, acima de tudo, quem apostou em mim, o Presidente, para não defraudar as expectativas, os adeptos. Vinha com 3 handicaps, vinha de Lisboa, vinha do Benfica e vinha um ano sem jogar. mais me poderia acontecer nesse ano, não é? E então, a única coisa que me passou pela cabeça foi vamos desligar de tudo e de todos para conquistar na pré-época os adeptos e todas as pessoas que acreditaram no meu valor. E foi exatamente isso que aconteceu desde o primeiro momento. Senti-me muito acarinhado desde sempre, mas o jogo que me ficou na memória foi a apresentação contra o Atlético de Madrid. Penso que ganhámos 3-0 esse jogo, também não contava, mas no Futebol Clube do Porto todos os jogos contam, não há jogos amigáveis. E ganhámos esse jogo e foi a partir desse momento que houve uma simbiose entre os adeptos comigo e até o Capucho. Nesse jogo eu fui o último a ser substituído e o Mourinho, eu passo à beira do Mourinho e ele diz, agora passas atrás da baliza e entregas a camisola aos índios que eram os Super-Dragões. E o Capucho disse, faz isso, não te esqueças, faz isso. E eu dou a volta e tiro a camisola e entrego aos Super-Dragões e foi a partir daí que fiquei mais um a ser Futebol Clube do Porto, mais um adepto do Futebol Clube do Porto. Mas este título foi especial também por ser o primeiro em que o Porto não o tinha, e que nós tínhamos essa obrigação, digamos assim, de dar tudo em prol desse título. Essa disponibilidade, esse compromisso existiu sempre durante a trajetória que nós fizemos, que foi fantástica, e esse jogo era o expoente máximo daquilo que nós queríamos para o nosso futuro, para aquilo que nós queríamos para o Futebol Clube do Porto, assumir-se cada vez mais na plenitude do futebol europeu. Foi exatamente esse nível, porque 87 já tinha passado praticamente 20 anos, 19 anos, digamos assim, até essa conquista, e queríamos ficar para a história o nome bem vincado, senão não estávamos aqui os três a falar, se não conquistássemos esse título. Por isso, foi o mais bonito, porque foi o mais duro também de conquistar, por todas as divergências, por tudo aquilo que nós já falámos, pelo apoio dos adeptos que sempre acreditaram. Nós estávamos no hotel e não ouvimos sequer um adepto portista, mas depois, no dia, quando saímos do elevador, já era multidão azul e branco disponível para nos apoiar.
E isso são memórias que jamais esquecerei, e fica ligado também ao nosso esforço, ao esforço de todos nós, porque o Porto é todos. Não é preciso ser poucos adeptos para apoiar, é preciso ser os bons para apoiar. E o Porto tem essa característica, mesmo se não forem muitos, vão poucos, mas esses poucos servem para te dar mais do que aquilo que tu podes dar dentro do campo, que por vezes não é preciso, mas ajuda. O Ricardo é um filho, digamos, da cidade, começou a formação no Boa Vista e depois veio para o Futebol Clube Porto terminar a formação e iniciar a carreira. Como é que se transforma uma pessoa que vem da cidade de Lisboa nisto que nós vimos aqui? No balneário, como é que se consegue transformar? Eu era muito fácil. Quando entro naquelas 4 paredes, é como o irmão. Não importa onde esteve, onde estará, mas o que vai fazer, se está no nosso meio, será um portista e será um irmão que nós lutaremos juntos para conseguirmos títulos como aquele que conseguimos até hoje. Isso para mim é o mais importante. Quando o Manis chegou, e a personalidade dele, é uma pessoa que é muito fechada, mas que tem um excelente coração e tem uma entrega gigantesca. E então, desde que do primeiro momento, é que era um bocadinho, passa a bola, pá, fogo. E um gajo não passava, ele ficava numa zia do caraças. Mas é esta personalidade que nos ajuda, porque nós assim, quando qualquer momento ele fazia um movimento, nós tínhamos que lhe dar a bola. É a mesma coisa que qualquer depois um gajo dizia assim, foi até o meio campo, eu daqui para do meio campo para trás, eu não dependo. Mas são situações, são vivências em que nós depois já nos começamos a conhecer. E depois é aquilo que eu referia anteriormente, e é importante referir, é que nós somos como irmãos, vivíamos e vivemos muitos momentos juntos em que nós sabíamos quase tudo dos colegas. As confidências de balneário, aquele que fica entre nós, são momentos únicos, em que nós podemos ir para qualquer parte do mundo, mas quando pegamos no telefone, vou ligar àquele gajo, como é que ele está, aquele gajo? Vou ligar para ele, como é que está? Eu estou, mano, como é que é? Tudo bem? Não sei o quê. É mano que se trata. E isto é de louvar, e é por isso que nestes momentos, quando ele saiu daquele lá de baixo, daquele clube, não sei, Benfica, não é? Ele chegou cá e eu disse, mano, isso esquece, isso é para trás das costas, agora vais ter que lutar e vamos ter que virá-los ao contrário porque temos que ganhar. E ele disse, isto já tinha a mística dentro de mim, já está no sangue, já temos... Mas são situações em que depois transforma-se. Muita gente com a mesma vontade, com o mesmo estímulo, com a mesma paixão e o mesmo amor pelo clube, toda a gente entra na mesma ideia, na mesma linha de seguimento, e isso é por isso que está ao alcance só de alguns também estarem lá, para conseguirmos depois também, em termos de união e de conjunto, conseguirmos grandes conquistas, como conseguimos até hoje, e que vamos conseguir no futuro porque o futuro da manhã está a crescer e nós estamos a passar esses princípios a eles, para eles conseguirem, quem vier, unir, juntar e vencer. Nuno Capucho, aquela foi a última época no Futebol Clube do Porto. Portanto, naquela altura... Mas isso foi o presidente que quis, eu queria ficar mais tempo. E se tivesse ficado o ano a seguir, não é? Isso faz parte. Faz parte. Mas, ou seja, era já um símbolo dentro do balneário naquela equipa, já com muitos anos de clube. Teve na conquista do pentacampeonato, tinha conquistas, mas realmente vínhamos 3 anos sem ganhar nada. A partir de que momento é que se começou a sentir que era possível conquistar um título europeu? Eu pergunto isto porque, na realidade, o Futebol Clube Porto, na época anterior, teve muita dificuldade para atingir o 3º lugar, que lhe deu acesso a essa taça UEFA. Foi conquistado na última jornada, em Passos de Ferreira, exatamente. E a expectativa era ser campeão. Era a expectativa de qualquer portista. E, de repente, nós começamos a ver uma campanha que nenhum de nós estava nos nossos horizontes. E eu acho que nós, muito tarde, é que nos apercebemos, quase na final, que aquilo, nós, enquanto adeptos, era possível chegar lá. Vocês, enquanto grupo, houve algum facto, algum momento durante a prova, ou até a nível nacional, que vos levou a pensar que era possível, a nível internacional, conquistar um título? Porque naquela altura era impensável para nós, enquanto adeptos, conquistar um título internacional.
E a Taça UEFA, que era diferente da Liga Europa que é de hoje em dia, não é? A Sim, Taça UEFA era uma em competição... Portugal ninguém tinha conquistado a Taça UEFA. E era uma competição mais complicada de conquistar do que é hoje uma Liga Europa. Sim, sinceramente, eu acho que nós não, na realidade nunca pensámos sinceramente no aspecto. Nós tínhamos os jogos da Taça UEFA e queríamos ganhar. E íamos bem identificados com os adversários e chegávamos lá e normalmente limpávamos os adversários. Eu sinto que o jogo que deu o clique final que nós sentimos que pudemos ganhar foi quando nós perdemos o jogo em casa com o Panathinaikos, 1-0, e o Mister na altura disse, e no jogo não foi assim nada de especial, sinceramente. Eu recordo-me que o Mister me tirou ao intervalo, eu fiquei com uma azia do caraças e acabámos por perder o jogo. Não foi por causa da minha substituição, mas eu fiquei tolo e depois acabei por jogámos na Grécia e o Mister alterou o sistema tático, eu até não joguei e a equipa deu um brilharete de futebol. Fomos muito melhores, sem dúvida nenhuma, e eu acho que aí, a partir daí nós sentimos que em qualquer um dos sistemas, nós em qualquer equipa, em qualquer lado que nós jogássemos, eu penso que nós fomos jogar ao estádio do Alvalade e ao estádio da Luz, e toda a gente, nós na altura éramos muito melhores e as pessoas estavam na dúvida, nós chegámos lá e limpámos o Benfica e limpámos o Sporting. E somos, e sem dúvida nenhuma, mas isto de sermos cá fora é uma coisa, lá dentro do campo é diferente, porque vocês esportistas, nós somos melhores que qualquer equipa, não há dúvida. Agora nós temos o jogo. E o jogo muitas vezes transforma-se. Muitas vezes não é só aquilo que nós queremos. Mesmo muitas vezes o Presidente está aqui e sabe muito melhor do que eu, que nós já tivemos muito melhores equipas e não ganhamos, e com equipas menos capazes, nós da incapacidade, nós fizemos um espírito grande, um espírito de grupo brilhante, e nós chegávamos lá e ultrapassávamos dificuldades. E muitas vezes com grandes equipas nós não conseguimos sucesso. Isso também faz parte do jogo. Porque se nós olharmos para nós, eu há muitas coisas que eu tenho muitas coisas boas, mas há coisas que eu tenho menos boas. Também eu gostava de mudar, mas se eu mudasse não era eu. E é isso que nós muitas vezes nós nos identificamos connosco, nós queremos mudar, aquela pessoa tem aquele defeito, aquele e aquele, mas nós também só olhamos para nós, também temos coisas que não gostamos tanto. E dizemos assim, ok, eu vou mudar o meu cabelo, vou ser loiro, mas vou deixar de ser eu. É isso que muitas vezes é aquilo que eu quero que vocês transmitam. O Porto, para nós, é a melhor equipa. Para nós ganhamos sempre, mas depois há o jogo. E o jogo muitas vezes transforma-se. Pequenos detalhes, pequenas coisas. Mas nós gostamos é de ganhar aos outros. Nós ganhamos de ganhar aos melhores. E nós, para sermos melhores, temos que ganhar aos melhores. E nós não temos medo dos melhores. Por isso é que é a diferença do Porto e os outros. É que nós não queremos ganhar sozinho. Eu, se chegasse sozinho, ganhava sempre, mas não, que emoção é que me dava o jogo? Não me dava nenhum. Portanto, nós temos os melhores ali, nós queremos ganhar na Liga dos Campeões, na Taça UEFA, na Liga Europa, contra os melhores, e se nós somos melhores, mais reconhecidos nós somos. E é isto para mim que é o Porto, a imagem do Porto é isto, contra tudo e contra todos, contra os piores e contra os melhores, nós queremos ir à luta e não temos medo de ninguém. Eu acho que para dar algum tempo podemos abrir as intervenções do público. Não sei se há alguém que queira abrir aqui as hostilidades aos festejos. Ali. Peço desculpa. Boa tarde. Meu nome é Sandra, eu sou de Macedo de Cavaleiros. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, poder estar tão perto de vocês que são meus ídolos, não é? Que eu, enfim, aprendi a admirar e a respeitar. Eu só tenho uma dúvida, um comentário, não se aplica exatamente a vocês, mas talvez possam conseguir esclarecer. Este ano que nós perdemos o campeonato, uma parte por culpa nossa, né? Houve erros que, enfim, fatores extra que interferiram, mas se pusermos a mão na consciência, a nossa equipa vacilou em alguns momentos em que não deveria ter vacilado. Jogos que estavam ao alcance da nossa equipa ganhar e não ganhou. E depois houve momentos brilhantes também. A minha dúvida, o que eu quero saber de vocês é: como é possível
uma equipa, como é que vive esta bipolaridade, talvez, de ir a um jogo onde toda a gente acha que vai ganhar e tem capacidade de ganhar, é muito melhor que a outra equipa, e de repente está a perder 3-0 no fim da primeira parte. E não consegue recuperar na segunda parte e perde. E é ali onde perdeu o campeonato, num desses jogos, pelo menos. Não sei se era isto. Penso que entendem o que eu quero dizer. Como é possível viver isto, gerir isto, ultrapassar. Obrigado. No fundo, a pergunta é como é que se ultrapassa um momento difícil como aquele que o Capucho falou, que foi virar o jogo da Grécia não, aqui do Estado das Antas, e depois virar lá na Grécia. Manis, qual era o sentimento ao entrar em campo no momento da adversidade e ter que ali era preciso, não bastava empatar, era preciso ganhar e ganhar por diferença mais do que um golo, num terreno difícil e que se vinha de um momento realmente difícil. Como é que se ultrapassa isso? Acho que é um pouco essa questão. Sim, antes de mais, deixa-me dizer que quando se fala muito de investimentos, nesse ano que nós conquistámos este lindo título, não foi feito um investimento por aí além e conseguimos coisas fantásticas em 2 anos seguidos. E aí é que é difícil mudar o chip, porque conquistas tudo aquilo que existe para conquistar e depois no outro ano tens que dar muito mais e obviamente que um clube português não pode manter os seus melhores jogadores durante muitos anos, porque sabemos os motivos. E eu acho que no Futebol Clube Porto é sempre difícil não ganhar. Independentemente de ser uma taça da Liga ou ser a Liga dos Campeões. Isto é o ADN do Futebol Clube Porto, é ganhar. Mas isso tem que ser também próprio de um balneário forte, com referências. Eu tive essa vantagem de ter 5 referências nessa altura. O Capucho, uma delas, tive o secretário, o Vítor Bahia, Jorge Costa e o Paulinho Santos, onde me ajudaram a transmitir exatamente aquilo que poucas vezes acontecia, que era perder algum jogo. Como não perdíamos, então isto era sempre bonito e benéfico para todos nós, porque tínhamos um balneário, mas era um balneário mesmo assim exigente, porque não chegava a ganhar por 1-0. Tínhamos que ser 2 ou 3, enquanto mais nós podíamos ganhar, a eficácia tinha que estar sempre presente. E se não acontecesse isso, obviamente que essas referências, e nós próprios, interiorizávamos que podíamos ter dado mais. E o jogador sabe que pode dar mais. O jogador sabe quando erra, o jogador sabe quando há jogos que por um ou outro motivo não corre bem. Há situações extra-futebol que também o jogador não controla, é impossível controlar, que também faz com que esse 3-0 ou 2-0 ou 1-0 ou 1-1 pode ser prejudicial a uma equipa, a um clube. Mas o mais importante é o jogador saber que quando veste a camisola do Futebol Clube do Porto é para ganhar. É ter responsabilidade, é ter compromisso, é dar tudo aquilo que tem em prol do coletivo, em prol dos adeptos, em prol do clube. E se o jogador fizer isso, não há um adepto que subir, não há um adepto que vai esperar ali o carro abaixo, não há nada que suporte esses momentos felizes que o Porto teve, porque são poucos, felizmente, porque os bons momentos são sempre esquecidos rápido, porque o Porto não se limita a viver só dos museus. Esta época acabou, há uma nova época que vem para aí, há que trabalhar em prol de fazer uma equipa fantástica, boa, que consiga, obviamente, trazer mais títulos ao museu, e é assim que nesta casa se trabalha, com o intuito de fazer mais e melhor, em prol dos adeptos, em prol de reforçar o museu. Alguma questão, alguma intervenção? Ali. Boa tarde, o meu nome é Pedro Nogueira. Pedro, por favor, eu vou pedir para se levantarem para as pessoas poderem ver. Boa tarde a vocês três. Eu não vou fazer uma pergunta, é só mesmo uma reflexão perante as 3 personagens de futebol que nós temos aqui hoje. Não são apenas 3 grandes antigos jogadores, são 3 grandes seres humanos e homens no futebol. E exemplo disso que 2 de vocês são treinadores das nossas equipas de formação,
o Nuno Capuz no sub-19 e o Ricardo Costa no sub-17. E, portanto, é um grande orgulho que, acho eu, que na plateia toda, aprender com 3 de vocês que deram muito ao futebol, não só no Futebol Clube Porto, mas durante a vossa carreira toda. E, portanto, é um prazer enorme Partilhar connosco. Partilhar a vossa sabedoria connosco e perguntava Tranquilo. e perguntava em relação aos jovens jogadores que nós tínhamos na nossa altura, há 20 anos atrás, do Ricardo, perdão, que era um jovem jogador com 21 anos, certo? Mais ou menos. Sim. Pronto. Como é que vocês encaram um jogador jovem na altura com hoje, por exemplo? Qual é a diferença daquela Sim, altura com a de não agora? de qualidade, mesmo de personalidade, quer de qualidade de jogo, quer... Isso era a mesma coisa que eu perguntasse ao Presidente há 40 anos atrás, se era o mesmo Presidente que é agora. São coisas completamente diferentes. Há coisas que não há comparação. Por exemplo, na altura, o Estado das Antas não havia o Estado do Dragão, havia o Estado das Antas. Sim. As coisas são incomparáveis. Na altura havia muito menores condições que há neste momento. Agora os miúdos têm muita coisa para lidar, não só o futebol, como muitas coisas para escolherem ou diferenciarem. Por exemplo, agora ser um jogador de futebol, logo praticamente aos 10, 11, 12 anos, começam logo a surgir imagens do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi, os pais. É uma loucura. Agora, claro que há uma oportunidade, mas disto dos miúdos serem e terem qualidade e terem potencial até chegarem depois à alta competição e saberem lidar com pressão, com adeptos, com jornais, com a pressão diária, com saber jogar bem, com não saber jogar bem, é uma diferença muito grande. A pergunta era mesmo por isso, na questão mental dos jogadores em relação ao... Mas, por exemplo, eu se me comparar aos miúdos agora, é completamente... Eu jogava na rua. Nós tínhamos uma bola. Quando o dono da bola levasse a bola, nós não jogávamos bem. Também é verdade. Agora não existe isso. Não havia carros. Agora os miúdos não se podem divertir. Há poucos espaços na rua para eles se divertirem, para eles brincarem. Exatamente. Não se pode comparar agora. Os miúdos agora praticamente no computador, PlayStation, conhecem os miúdos todos a nível mundial. Nós na nossa altura, eu praticamente conhecia os jogadores do Porto e não conhecia... Não, e era mesmo por causa do crescimento dos jogadores, porque hoje em dia é totalmente diferente do que era há 10, 15 anos atrás, porque ainda há 15 anos atrás ainda havia muito futebol de rua, coisa que não há hoje. Mas eu acho que isso é mais educacional no meu ponto de vista. Isto é, eu acho que hoje, quando uma criança de 10 anos, 11 anos já tem empresário, está quase tudo dito. Eu nunca paguei para jogar futebol. Nasci num bairro humilde, tive essa felicidade de viver num bairro humilde, daí me permite agora ver as coisas de outra forma. E eu não critico, obviamente que isto mudou, a adaptação tem que ser levada também de forma devagar, progressiva, mas não descarada. Quando eu digo descarada, uma criança, no meu ponto de vista, com 9, 10 anos, 11 anos, não tem que pagar para jogar futebol. Isso é a minha opinião pessoal. Porque eu, com o sucesso que eu tive, não paguei. Os meus pais, mesmo se quisesse pagar, não tinham dinheiro também para pagar. Mas mesmo assim, nunca me tiraram o sonho de ser jogador de futebol. E aqui os pais também têm um pouco essa culpa, porque querem que as crianças sejam jogadores de futebol. E muitas delas não têm essa capacidade. Eu vi aqui há uns tempos numa escola de futebol, não interessa o nome, uma criança com algum peso a mais, não quer dizer que não sirva para jogar futebol, mas estás a vender um sonho a uma criança porque sabes, e o formador sabe, que a criança não vai passar dos 13, 14 anos, já se nota se vai ser alguém, isto é, vai ser jogador mais tarde. E essa criança sabe, se calhar não gosta de jogar futebol, mas os pais empurram para jogar futebol. Isso é prejudicial, estás a matar um sonho a uma criança que provavelmente ele quer ser outra coisa e não ser jogador de futebol.
E eu acho que isso temos de ter muito cuidado a educar a criança de forma a que deixemos ela ou ele escolher exatamente aquilo que quer ser na vida. Não só o jogador de futebol tem que ter sucesso no futuro. Há outras profissões, há outras situações para explorar ao máximo. E obviamente que aqui temos que pensar também que a qualidade, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que percebia, a qualidade baixou um pouco. Da melhor forma, já é mesmo o crescimento que os jogadores têm durante a sua formação. Mas o crescimento vem também com a forma Exatamente. de adaptação mental que a criança ou o jogador tem. Hoje em dia, um jogador tem um nutricionista, leva o nutricionista para o treino, leva o empresário, leva a mãe, leva o pai, só não leva a caixa de multibanco porque não pode, senão também levava. Por isso tem que haver aqui uma certa forma de acalmar a criança e não ter essas falsas expectativas, Exato. porque mentalmente pode ser prejudicial no futuro. Ok, muito obrigado. Ali atrás, ali. Mais uma vez, boa tarde. André Irado do Porto, moro no Porto, e que perguntar aos teus ex-jogadores, gostaria que partilhassem connosco, quando foi no intervalo do jogo de Sevilha, o que é que o José Mourinho vos disse para vos incentivar para ganhar este grande troféu. E gostaria também de perguntar, particularmente ao Nuno Capucho, como treinador do Sub-19 como está a decorrer, quais os valores que transmite aos jogadores que um dia poderão se ingrar no clube e porventura se ingrar noutros clubes, por exemplo, quais os valores que lhes dá e os incentivos que eles poderão ser jogadores do Porto ou noutros clubes. No intervalo de Sevilha, estávamos a ganhar. Não sei se alguém quer partilhar o que é que o José Mourinho vos possa ter dito, ou Ricardo. Normalmente não se pode confiar. Não, pode, mas já não nos lembrava. A realidade é que como estávamos a ganhar 1-0, acho que ali foi mais um bocadinho para pôr-nos um pouco mais tranquilos, para recuperarmos, para hidratarmos, que era uma coisa muito importante, porque estávamos sobre muito calor, e acho que a preocupação máxima do Dr. Puga na altura com o Zé Mário era mais por causa disso, para nós estarmos hidratados, para estarmos preparados para uma segunda parte, que ia ser exigente, sabíamos de antemão que eles iam ir para cima de nós, porque era o estilo deles, e se calhar era um jogo mais direto, não me recordo concretamente, mas também não podemos partilhar o que é que falámos dentro do estádio, porque é balneário, segredos de balneário, mas é importante isso, é que nós sabíamos o que é que ia acontecer e o que é que eles iriam fazer, e então nós tínhamos de estar preparados para a luta que íamos ter pela frente. Em termos de José Mourinho, é um bocado à base disso, da mensagem que ele nos passou no balneário. Agora em termos de Capucho, agora estás respondendo essas coisas. Eu sinceramente já não me lembro das palavras do Mr. Mourinho. Sobre aquilo que você me perguntou sobre os valores que eu transmito aos miúdos neste momento no Futebol Clube do Porto, foi aquilo que eu me identifico como jogador. Aquilo que eu acho que aquele senhor perguntou antes, ele queria dizer se nós tínhamos qualidade na formação do Porto para atingir o patamar da equipa principal. É uma pergunta difícil. Eu era muito estúpido se dissesse que definitivamente que alguém tem capacidades. Agora, há muitos miúdos com muito potencial que podem chegar lá. Agora, nós também temos que lidar e saber olhar para as coisas com olhos de ver. Nós, ano passado, o Fábio Vieira e o Vitinha, que fizeram a formação toda no Porto e que deram muita qualidade ao nosso jogo, chegaram lá. Agora, o enquadramento que o Mr. Sérgio proporciona e que se eles tiverem potencial e se tiverem qualidade, se tiverem espírito de sacrifício, se tiverem intensidade e demonstrarem a qualidade e tiverem caráter, eu sem dúvida nenhuma digo que há jogadores que podem atingir o patamar de jogar na equipa principal. E tem mais simples, vejo na televisão, no Porto Canal, no Sub-19, tem grandes craques, grandes valores, podem ir para o Porto, jogar no Porto. Mas eu não posso transmitir essa situação de grandes craques, porque um grande craque é nós chegarmos à equipa principal do Porto e fazer 2, 3 anos e sermos muito melhores jogadores que os outros, e isso para mim é que é um grande craque. E depois, como o Diogo Costa,
também é um valor que foi criado no Futebol Clube do Porto. Muitas vezes nós também não valorizamos as coisas que são bem feitas aqui. Nós temos muita coisa bem feita no nosso clube. O Presidente sabe perfeitamente que nós muitas vezes transmitimos aquilo que é necessário e ele já nos prometeu, e é uma das coisas que ele disse que ia conseguir fazer, era uma academia, e eu acho que o nosso clube merece uma academia, porque há coisas que nós... E há tanto jovem que quer jogar no nosso clube e que quer ser melhor jogador e vestir azul e branco. E eu, sinceramente, uma das coisas que eu passo aos meus jogadores é que, meus amigos, quem quer vestir azul e branca, estamos aqui para ajudar os nutricionistas, os psicólogos, os treinadores, os técnicos individual, estamos todos aqui. O Porto paga-nos para nós nos desenvolvermos, para nós nos prepararmos para atingir aqui para A. Mas é quem quer jogar com a camisola azul e branca. Quem não quiser, não há problema nenhum, isto há vários caminhos, aquilo que podemos fazê-los crescer e eles podem atingir. E isso é um dos nossos papéis, se nós não conseguimos atingir o patamar da equipa principal, que é o nosso sonho, e eles que sejam bem formados e que chegam à universidade por outros lados. E isso é o nosso trabalho. Agora, o valor principal é que querem vestir azul e branca, querem vestir os nossos valores, nós estamos aqui para vos ajudar. Eu aproveito um bocado esta sequência porque vem de encontro também ao que tivemos aqui no evento, que o painel anterior foi de geração Z, e tentar perceber como é que estas gerações mais novas hoje convivem com o portismo e com o Futebol Clube do Porto, sempre ligados à internet. E faço a pergunta ao Ricardo, porque é o treinador que está aqui dos mais jovens, como é que se lida, porque o Ricardo, por exemplo, ganhou uma taça UEFA muito cedo, nessa tal geração Z, não é? Como é que hoje se lida com esta questão da tecnologia e da internet dentro de um balneário? Porque, obviamente, é completamente diferente do vosso tempo. E como é que se consegue gerir isso? É complicado, mas temos regras, temos regulamento interno em que eles têm que cumprir. Eu acho que, em princípio, é logo desde o meu primeiro dia, em que foi colocado e inserido dentro do grupo, que, quando chegasse para o treino, o telemóvel tinha que ser off, desligado. Porque senão não podemos haver camaradagem, falar com o colega, porque se dermos liberdade, eles estão automaticamente aqui. E não falam para ninguém. E às vezes, por exemplo, é a mesma coisa de irmos para um treino ou para um jogo em que meter música alta. Nós proibimos, porque não podes ir toda a gente lá dentro ouvir música alta, cada um quer ouvir a sua música, então ok, tens os fones, metes os fones, é a tua música. Não somos obrigados a estar a partilhar tudo. Agora, quando festejamos, quando ganhamos, todos juntos e não há telefones. Ali pelo menos eu passo esses princípios. Obrigações, e temos que respeitar o clube e temos que respeitar o balneário. O balneário para mim é sagrado. Então temos que ter princípios. E os princípios quando chegas lá de manhã, nós temos que estar lá às 8h15 da manhã, eles chegam, pousam o telemóvel, off, desligado e preparado. Vamos aqui fazer uma pré-ativação e são estas regras que nós temos que implementar. E aquilo que eu implementei foi isso. Agora, é muito difícil porque hoje em dia, com tanta informação que existe, os miúdos sabem tudo. Alguns que até apostas, jogos da NBA, futebol americano. Tipo assim, não dormiste, mas eles sabem disto. Eles têm um conhecimento muito, muito geral de tudo. Agora, se nós conseguimos lá, pelo menos na formação do Porto, dos Sub-17, conseguimos bloquear um pouco o acesso que eles têm, que depois do treino é outra coisa, mas quando eles estão inseridos no projeto e na ideia de estar Porto, treino, o foco é total e toda 100% só nisso. E depois, a partir daí, quando eles tiverem a vida deles, que também não têm muito tempo, porque têm logo escola associada, porque eles saem lá à volta das 11h15, mas vão logo para a escola, e então nesse transfer têm o acesso ao seu telemóvel. Mas são estes pequenos princípios e requisitos e necessidades que nós temos que incutir nos nossos miúdos, no nosso futuro da manhã, porque eu também tenho um filho de 11 anos e outro de 16, e tento bloquear ao máximo. A partir de quando é véspera de jogo, eles não vão para a PlayStation. Bloqueio, jantam, estão à nossa beira a ver televisão e depois às 10 vão para a cama. E esses são princípios que nós temos que colocar. Antigamente nós não íamos, agora temos que incutir. Mas são princípios que temos que colocar neles. É uma... Agora, eles vendem-te isso agora.
Por exemplo, é a mesma coisa que muitas vezes brinco lá com o Mora. Olá, o que queres tentar? Ele, mas estou para as 11, estou-me na cama. Se ela está lá, não. Mas são situações em que é mesmo isto, em que nós acreditamos, porque passamos esses ideais para eles serem o futuro da manhã, o futuro do Porto, é a exigência máxima. E nisso, pelo menos, nós tentamos. Mas acho que o Manis tem alguma coisa Manis, a acrescentar. alguma coisa para partilhar? Não, eu sei que não é fácil lidar com os jovens, eu sei disso. É muito rigor, muita disciplina, eu entendo isso. Mas nas equipas principais ouve-se música alta, constantemente vê-se imagens de jogadores dos melhores do mundo com os telefones na mão. Eu acho que tem que haver alguma sensibilidade. Obviamente que os treinadores da formação têm que passar uma ideia e alguns princípios e valores diferentes, obviamente, porque para colocar essa humildade na ordem, porque às vezes falta exatamente essa humildade, porque o miúdo sabe que pode um dia chegar à equipa principal, mas tem que ter os pés assentos no chão. E, obviamente, aquilo que eles acabaram de dizer, e bem, esses princípios, esses valores e esse rigor dentro de casa que as crianças têm que levar. Mas eu acho que o futebol é divertimento, eu acho que o futebol também é criatividade. Eu acho que o futebol é bonito quando se deixa a criança também jogar e valorizar-se a ela própria. E porque a formação é muito bonita a gente dizer que a formação é para formar atletas e não ganhar títulos. Mas quando se está num clube como o Futebol Clube do Porto, os títulos também têm que estar presentes. Porque é aí que também vais buscar a mística. É aí que também que vais buscar o que é o Futebol Clube do Porto. Essa obrigação também, esse compromisso de ganhar. Obviamente tem que haver aqui um equilíbrio nesse sentido e nesse discurso passar também para as crianças. Eu, como não sou treinador de formação, estou aqui à vontade para falar nisso e pode haver alguma discordância entre eles comigo, não tem problema nenhum. Não, mas eu relacionado com isto, há coisas que eu também posso falar. Claro, claro que sim. Que eu quero formar a ganhar. Mas eu também sei distinguir entre o ganhar e o não ganhar, se os miúdos evoluíram ou não evoluíram. Porque isto de ficar em primeiro ou em segundo, e depois, se ficarem em primeiro, eles evoluíram muito, se ficarem em segundo, eles não evoluíram nada. Isto não tem nada a ver com a formação. Sim. Que a formação tem a ver, há um processo dos miúdos, e nós, quando começamos com eles, vemos qual é a evolução deles. Vemos que se eles têm a capacidade para, no processo a seguir, no processo mais difícil, se eles têm a capacidade ou se não têm a capacidade para atingir esse patamar. Porque isto, se nós ganhamos e eles já conseguem, se não ganhamos, eles não conseguem. Não é nada disto. E relacionado com as redes sociais fazem parte. Nós queremos, eu não tenho redes sociais, o Presidente disse que era, não sei qual é o nome que lhe chamou a ele, e eu sou do género, eu também não tenho redes sociais. Portanto, eu não sei como é que eles lidam com as redes sociais, e para mim, é tal situação de, elas existem, nós temos de saber viver com elas, os miúdos têm que saber viver com elas. Agora, há regras. E nós damos liberdade com responsabilidade. Se eles saltam fora daquilo que é o contexto normal do clube e das regras do clube, nós chamamos a atenção. Agora, eles têm liberdade, porque isto faz parte. Os miúdos. Muitas vezes nós vemos, eles metem 2 ou 3 imagens de momentos muito bons deles nas redes sociais. E eu não tenho, mas as coisas são mostradas. Claro. E eu digo assim, eu quero ver é quando fazes ou cometes um erro ou és prejudicial à equipa, se tu expões essas situações também. E nós não aprendemos só com as coisas boas. Muitas vezes com as coisas menos boas, nós também aprendemos tanto com as coisas boas. Portanto, uma coisa e a outra está ligada. Agora, eu quero que eles valorizem aquilo que é o desenvolvimento deles e o talento deles, mas também quero que eles aprendam que as coisas menos boas que eles fazem. Muitas vezes eu dar uma paulada num colega de profissão e ser expulso, é muito mais, eu aprendo muito mais, que não posso cometer aquela argolada outra vez, relacionada com um golo. E um golo quero repetir e mostrar mais vezes. Quando eu agredi um colega de profissão, ou cometo um erro, ou faço uma asneira relacionada com a equipa, e eu digo assim, eu isto tenho que aprender com os meus erros, eu isto nunca mais volto a fazer. Porque senão prejudico aquilo que individualmente, que é aquilo que eu sou como jogador, e prejudico a equipa coletivamente. Ali, primeiro ali, e depois ali.
Bem, boa tarde, eu sou o Hugo, tenho 33 anos, sou presidente da Casa do Porto Felgueiras. Na altura de Sevilha tinha 13 anos e recordo-me do jogo como se fosse hoje, de ver o prolongamento de joelhos para a televisão à espera de um gol do Porto para ganharmos. Eu queria fazer aqui um comentário e uma pergunta. Comentário pegando naquele um bocadinho que o Capucho, o Ricardo e o Manis disseram, do ADN do Porto, do ganhar, do contra tudo e contra todos, na nossa cabeça, independentemente da nossa qualidade, vamos para ganhar para qualquer lado, não tem medo de ninguém. E eu acho que isso é muito importante. Enquanto nós, eu não sou pai, mas quando for, eu quero passar isso ao meu filho. Enquanto adepto do Porto e nós adeptos do Porto, passarmos isso aos miúdos, acho que este clube estará sempre muito mais perto de ganhar e muito mais forte e muito mais capaz de ganhar. E acho que esse é o nosso ADN e temos de ter o cuidado de transmitir isso a quem estiver ao nosso lado. E depois fazer uma pergunta a vocês, ao Capucho e ao Ricardo principalmente. Vocês, adeptos do Porto, o que é que sentiram quando ganharam a Taça UEFA? E se vos caiu a ficha naquele momento de perceberem que a partir daquele dia seriam ídolos dos adeptos do Porto, e tornaram-se uns ídolos porque conquistaram uma coisa que ninguém tinha, ok? Ninguém tinha uma Taça UEFA, mas uma competição europeia pelo Porto. O que é que vocês sentiram? Qual foi a vossa ideia? Obrigado. Eu posso estar a dizer, eu fiquei maluco. Tão jovem e conseguir uma Taça UEFA, um feito único também para o clube. Eu comecei aos saltos, aos gritos, abraçando toda a gente. E são momentos em que tu dizes assim: o que é que tu sentiste? Eu sei lá, o que é que eu senti? Eu fiquei louco, fiquei fora de mim. Agora, desfrutei, vibrei, chorei, agradeci aos adeptos, agradeci a toda a gente, agradeci aos meus colegas, porque são momentos únicos do Futebol Clube do Porto. É aqueles que estavam lá, mas também todos aqueles que não estavam presentes no estádio. Mas em todo o mundo estão a festejar por nós. Por aquela grande conquista, por aquele grande momento e para aquela imensa felicidade. Como tu estavas e dizes bem, estavam os joelhos no problema. Em que nós não podíamos estar de joelhos, tínhamos que correr para caraças porque tínhamos que ganhar e tínhamos que conquistar essa Taça UEFA. E nós sentimos que quando o Balde foi expulso, que nós somos capazes, vamos conseguir. E acreditamos. E agora, no momento em que tu consegues, quando o ar faz aquele pi, e tu assim, esquece. É um momento em que tu ficas completamente fora de ti. É um momento em que euforia máxima. É um momento em que, sei lá, tu dizes assim, olha, grita, corre, salta, faz o que tu quiseres porque podes fazer. Mas é Porto. Está dentro de nós. É o nosso ADN. Está dentro. É aquela mística que temos de nós. Naquele momento em que aquela união, aquela paixão, aquele amor interno, é que tu dizes assim, vou sofrer, vou viver, vou morrer por este clube. Isto é aquilo que são os nossos princípios e é aquilo que nós queremos fazer. E já agora, aproveitando um pouco isto, eu também perguntava ao Manis, alguém vindo há menos de um ano nessa altura da capital, como foi a chegada aqui de madrugada à cidade do Porto? Enchemos o Estado das Antas, lembras, mano? Essa diferença que existe entre o Porto e os outros clubes é que já estamos a pensar na próxima. Tu ganhas uma e a festa é tão curta porque só tens a percepção quando terminas de jogar futebol que a dimensão destes títulos é realmente muito grande. Porque naquele momento o que nós queríamos era que a festa fosse boa, fosse para os adeptos e que nós fôssemos descansar e ao mesmo tempo pensar já na próxima temporada que tínhamos que ganhar novamente tudo aquilo que havia para ganhar. Isso é a diferença que existe entre o Porto e os outros todos. Nada. Agora ali, o microfone ali. Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Lima. Está a ser um gosto enorme estar aqui convosco. Só tenho uma pergunta para fazer aos meus craques. Para mim, o jogo desta caminhada até Sevilha é contra a Lazio, nas Antas. Foi literalmente um banho de bola. E não só, de bola. Nesse jogo, o que é que sente um jogador que está a ganhar contra uma equipa que é, teoricamente, superior a nós e que está a dar um verdadeiro olé de futebol? O que é que sente? Relaxa? Tenta continuar com um nível de ambição máximo para que não aconteça um segundo golo, por exemplo? Ou, não sei, nunca joguei futebol profissional, não posso responder, gostava de saber a vossa opinião. Eu nesse jogo não joguei.
Eu sei. Mas Estava com o grande bolão. Mas recordo-me perfeitamente, primeiro minuto sofremos golo. 7 minutos. 7 minutos, prontos, no início do jogo. No início do jogo. Sofremos golo. Tudo que era que nós pensávamos sobre aquilo que é a estratégia de jogo alterou-se completamente. Mas não se alterou. Alterou-se só no golo da Lazio. Porque nós mantivemos aquilo que era o respeito daquilo que o Mister nos pediu e a equipa acreditou e, a partir do momento que empatamos, passámos para cima do jogo e fomos muito melhores. O Estado das Antas era perfeito com aquele clima, a relva era perfeita, a bola andava rápido, nós metíamos todas as nossas qualidades e quanto mais rápido é o jogo, nós tecnicamente, como éramos melhores, nós metíamos mais velocidade no jogo, fomos muito melhores. Nós, relacionado com o Lazio, nós tínhamos era só um único receio, que era, nós tínhamos ganho 4-1 cá e nós só a nossa preocupação era não sofrer um golo na segunda mão nos primeiros 30 minutos. A partir do momento que aconteceu isso, a nossa equipa sentia que a eliminatória estava praticamente ganha. E nesse jogo não houve discussão, nem com árbitros, nem sem árbitros, nem com comentadores, sem comentadores, fomos muito melhores. E nesse jogo, mano, isto também se enganou a meter uma Eu bola. recordo-me perfeitamente desse jogo. Eu, por acaso, estava a titular. E fiz logo... Empatámos o jogo a 10 minutos ou 12 minutos de jogo. Ou foi 1-1, foi eu que fiz. Depois, a partir desse momento, fizemos uma exibição das melhores que eu me recordo. 4-1, mas podia ter sido mais. Ao contrário do jogo de Sevilha, estava a chover torrencialmente no Estádio das Antas. E foi uma exibição de luxo e estávamos precavidos para o jogo na segunda mão, não só para não sofrermos cedo, e acabámos até por sofrer um penalti inexistente que o Vítor Bahia acabou por defender e deu-nos mais tranquilidade para depois encararmos esse jogo com alguma vantagem, mas nós acreditámos muito em nós próprios. Essa era a grande diferença, independentemente qual fosse a equipa, qual fosse os jogadores que estavam no outro lado, que a Lazio tinha, acho que foi das melhores equipas que a Lazio teve em toda a sua história, jogadores fantásticos, muito experientes, mas nós tínhamos o nosso compromisso entre nós, que era entrar para dentro de campo e não ter medo de jogar, explorar exatamente aquilo que sabíamos fazer, com essa alegria, com esse divertimento, mas com a responsabilidade aderente ao jogo. Mais alguma intervenção? Aqui. Sim, sim. Olá, boa tarde. Sou a Rita. Tenho 37 anos, portanto sou da geração do Penta, por isso tenho especial carinho pelo Capuz, uma equipa incrível, muitas saudades. Eu não sou o mais bonito, não há problema. Não há problema. Foi um domínio avassalador, mas hoje estamos aqui para falar de Sevilha. Também foi uma noite incrível. Tenho-a bem presente na minha memória, portanto tinha quase 17 anos naquela altura. Entretanto, tenho duas questões para fazer. Uma é se vocês veem muitas vezes este jogo e o que é que isso vos faz sentir. E a outra é, já passaram 20 anos, o futebol mudou, o futebol jogado. Vocês acham que hoje em dia ele tem o mesmo encanto ou antigamente é que era e havia os grandes craques? Não, o jogo claramente mudou. A nível de intensidade, mesmo a nível de organização, mesmo no nível de desenvolvimento dos clubes mais pequenos, a qualidade dos jogadores, a qualidade do trabalho é mais bem feito. A nível da qualidade dos jogadores, é aquilo que eu tinha dito àquele colega anterior, que é, as coisas não se podem comparar, é a mesma coisa que estamos a comparar na altura com o Cubilhas, quando jogou há anos aqui no Porto, que era um craque. As coisas não se podem ver dessa forma. As coisas têm que se ver na realidade atual. E na realidade atual há muito bom jogador. E o muito bom jogador é valorizado por todas as situações, não só ao nível de jogo, mas a nível de imprensa, a nível de redes sociais, a nível de desenvolvimento, a nível económico. O jogo está muito mais favorecido para os praticantes do próprio jogo. Aquilo que, na minha altura, na nossa altura,
aquilo que me dava prazer. Eu adorava jogar futebol. Para mim, eu jogava sempre futebol. E ainda agora jogava futebol, eu divertia-me a jogar futebol. E eu se me divertisse, eu divertia as outras pessoas. Porque é tal coisa. Se fizesse um jogo, é aquilo que muitas vezes transmito aos miúdos. Amigos, se eu sou um jogador que joga no corredor, ou jogo na posição 10, ou jogo numa posição no ataque de qualquer equipa, se eu não proporciono ou uma assistência, ou um remate à baliza, ou um cruzamento, ou não faço um golo, eu não me divirto. Nós temos que, é a mesma coisa que eu, se for um defesa, e se eu estou num duelo com o meu adversário e perco 3, 4 duelos. Isto é a fase do crescimento. Como é que eu me divirto? O Ricardo, de certeza absoluta, que se divertia mais a marcar golos também, mas também gostava de ganhar duelos. E eu não, gostava mais de driblar os jogadores, assistir, fazer cruzamentos, proporcionar lances daquele que o colega estava a falar também, dar uma chapelada. Eu punha em risco, muitas vezes, o golo, mas eu sentia que era o momento certo para fazer aquilo. Porque se eu me tivesse a divertir, de certeza absoluta que se eu me divertisse, as pessoas cá fora vibravam. E eu acho que os adeptos também gostam dessa alegria. Os adeptos gostam do quê? Do compromisso da equipa, coletivamente, de nós darmos tudo o que está ao nosso alcance para ganharmos, mas depois também há o pintar um quadro, que é o que é que eu posso fazer para acrescentar qualidade e divertimento às pessoas. Porque as pessoas, senão, eu por mim, se eu mandasse no futebol, eu até acabava com os empates. Há 3 pontos em disputa. Não. Mas aquilo... Mas se empatamos, ninguém ganha. E se acabamos com os empates, as equipas ficam na mesma com 1 ponto e depois ainda têm os penaltis. A maior parte dos jogos decidem-se em penaltis. E nós começávamos a estar preparados para as finais da Liga dos Campeões, da Taça UEFA, ou da Liga Europa, ou do Campeonato do Mundo, ou Campeonato da Europa. Era uma coisa que eu acho que, por exemplo, um jogo, estou-me a lembrar do Lazio contra o Porto. Nós ganhamos 4-1. Se fosse um jogo 0-0, aquele encharque, o pessoal todo encharcado, não há um golinho, não há um momento de alegria. Ainda bem que houve muitos golos e o Mário que marcou enganou-se naquele lance e marcou aquele golinho. Nem muitas vezes. É isso que eu digo, eu acho que também faz parte, a tal criatividade que nós falamos um bocado, que é, de vez em quando, também há por isso é que muitas vezes eu era apelidado no Estado das Antas, que de vez em quando lá vinha 2, 3, 4, 20 se via delas. Porque é tal coisa, o drible muitas vezes não é só, nós jogamos contra adversários, mas muitas vezes aquilo funciona. E muitas vezes o Mister Zé Mourinho e Fernando Santos diziam-me: ok, tu podes perder 3, 4 bolas, mas 1 ou 2 passam, estamos logo em situação de finalização. Que é isso isso faz parte da nossa posição. E nós temos que arriscar. E os miúdos não podem... E eu, como treinador da formação, o que é que eu incentivo? Incentivo a isso mesmo, é eles não terem medo. Isso faz parte. Há tempo para tudo, há alturas, 1, 2 perdas de bola, nós dizemos assim: ei, calma, já vamos simplificar a ação outra vez. Mas quando estivermos dentro da normalidade, voltamos a arriscar outra vez. Um jogo de futebol não se pode ter medo de jogar. E nós, qual é o princípio de futebol? O objetivo é marcar golo e não sofrer. E para se marcar golos, nós temos que tirar os adversários da frente. E é isso que é a liberdade com responsabilidade. Liberdade para fazer as ações, responsabilidade quando não temos a bola. Temos que ganhar rapidamente. Estamos a caminhar rapidamente para o fim. Vou dar mais uma intervenção ali. Boa tarde, o meu nome é Tiago, vivo aqui no Porto. O que eu queria hoje trazer é que primeiro agradecer-vos por estarem cá. É um orgulho. Eu que sou do Porto desde pequenino e poder estar aqui na vossa presença é um feito da minha vida. Pronto. A minha intervenção era para fazer uma pequena reflexão. Eu, na altura, tinha 7 anos, ia fazer 8, e lembro-me que o jogo não deu na televisão, deu em diferido, e eu tive que ouvi-lo na rádio. A minha pergunta era se tiveram... Não? Deu na televisão? Foi, eu vi na rádio. Pronto, mas a minha questão era se... Porto Lásio? O Porto Lásio nas Porto Lásio. Não sei. Eu estava na... Porto Lásio. Não deu, estava foi nas indiferido, Antas, pois. Eu acho que foi porque eu vi na rádio. Não deu. Não é? Foi, não foi? Eu lembro, porque, pelo menos eu lembro que tive que ouvir na rádio.
diferido, pronto. Taça UEFA, não sei, também já não me lembro se... Não sei se vocês tiveram essa noção na altura e como é que é possível uma meia-final da Taça UEFA não ter essa importância de passar à televisão e se vos afetou. A mim não me afetou porque a gente ganhou depois, portanto... Mas queria saber a opinião em relação a isso. Porque hoje é impensável, digo eu, uma meia-final não dar em direto. Obrigado. Já tu, mano. A mim não me afetou nada. Aliás, se calhar não Achei sabiam. maravilha. Não souberam. Então agora, agora só para finalizar, e ali a questão que foi colocada que eu acho interessante é que ninguém respondeu, que foi se normalmente revêem o jogo. E eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente para terminarmos a cada um de vocês. Que não é se normalmente revêem o jogo, mas hoje ao reverem aqui este pequeno resumo, o que é que sentiram? Isto arrepia. Mas eu não era daqueles jogadores que via os jogos. Mesmo hoje não consigo, não gosto, não sei. Eu até nem gosto, não gosto da minha voz, quanto mais ver jogos de futebol. Não vejo. Porque é aquilo que eu disse, nós temos a percepção de quando jogas bem, quando jogas mal, obviamente a tendência é quando se ganha e ganha-se bem, com grandes gols e dá para ver, mas mesmo assim nunca me dava para assistir aos jogos. Mas isso depende muito também da pessoa, depende muito do jogador. Cada um é diferente. Ricardo? Eu já vi várias vezes. Também para me criticar. Como é que tu sofreste aquele gol do Larsen que saltou por cima de ti? Se fosse hoje não fazia. Tinha que saltar antes. Não, mas é importante. Eu vou muito ao pormenor. Eu gosto de ver o jogo, gostei de ver o jogo, os momentos, o porquê das coisas, o que é que podíamos ter feito, o que é que não fizemos. Mas estou tranquilo porque sei que ganhamos. Claro. Então posso ver várias vezes. Mas são essas situações em que desfrutas, mas gosto de ver sozinho. Gosto de ver sozinho, gosto de desfrutar e gosto de relembrar as ideias, os princípios, aquilo que nós tínhamos idealizado para o jogo e se estavam lá bem focados. E depois via-se momentos em do passe do Manis, na luta do Capuz com o Aldé, o meu insucesso naquele lance do golo, mas no segundo golo dele já eu tentei ajudar o Paulo, que foi tarde, e não consegui. E nós ficámos tipo danados, tipo ali, porquê que aconteceu isto? Mas ganhamos. Ganhamos e como é lógico, são momentos de reflexão internos em que nós desfrutamos do momento da vitória, mas depois também no futuro, para o meu crescimento, também para o crescimento da própria equipa, nós devemos analisar mais detalhado os pormenores, os vários pormenores do jogo, para também ter uma maior capacidade também de futuro, não os cometer, tanto os erros, mas também as melhorias de futuro, ok? Para terminarmos... Eu sinceramente não vi poucas vezes estas imagens que vi hoje e deu-me um gozo enorme estar a vê-las outra vez. Porque é tal situação e nós não podemos estar só a viver com a situação daquilo que nós fizemos bom e depois nós temos que pensar no futuro. É por isso que eu acho que o Porto muitas vezes com as vitórias aprende o quê? É que isto faz parte, é o nosso ADN ganhar, mas isso depois de ganharmos agora já acabou. Temos é que pensar o que é que vamos fazer para melhorar e para ganhar no próximo ano. Ok? Por exemplo, eu sinceramente ao ver as imagens dá-me um gozo ver aqui o estádio completamente cheio, uma adrenalina, um jogo difícil, uma competição que em Portugal nunca ninguém tinha ganho e que nós éramos e continua sem ganhar. E nós fomos os primeiros, pronto, ganhámos a Liga Europa, isto ninguém mais vai conseguir ganhar porque já não há. Agora, é tal situação de, ok, na altura nós valorizamos o êxito, claro que valorizamos e ficámos extremamente felizes, mas nós dámos valor passado uns aninhos, porque nós começámos realmente a perceber como é que nós com aquela equipa, com um orçamento relacionado com as outras equipas muito aquém, nós não éramos, de certeza absoluta, um dos principais candidatos a ganhar aquele troféu e nós
sem fazer muito ruído, que é aquilo que nós fazemos habitualmente, que é não damos muita importância, vamos conquistando, vamos sendo melhores, a equipa começa a crescer. Este ano é um exemplo também disso. A equipa cometeu erros, aquela senhora perguntou um bocado que houve jogos que não foi tão bom como aquilo que era desejável, mas este ano também foi um ano anormal porque houve o Mundial, houve muitas coisas que aconteceram, mas nós ainda acreditamos. Nós, quando toda a gente já estava a pensar que nós estávamos mortos, que nós íamos acabar, nós mais um bocadinho íamos lá. Por mérito de quem? Do Presidente e da sua estrutura, em acreditar no Mister Sérgio, que tem feito um trabalho fabuloso, goste ou não da pessoa, mas ele tem feito um trabalho excepcional. Ele com ovos pequenininhos tem quase transformado em dragões. Isto é para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que, ok, este ano ganhamos 3 troféus dos 4 que nós estivemos envolvidos a nível nacional, conquistamos 3, não estamos completamente felizes a nível pleno, mas estamos felizes com muitas coisas boas que nós fizemos este ano e que o nosso foco é no próximo ano. O Presidente vai nos prometer que vai fazer uma equipa dentro daquilo que é o seu normal, uma equipa competitiva e que vai honrar a nossa camisola azul e branca. Eu acho que não podia haver melhores palavras para terminar do que estas, que no fundo foram as palavras que nós ouvimos também logo no painel da manhã, que é: ganhamos 3 títulos, mas nós não estamos satisfeitos. E portanto, o Capucho não estava de manhã, não ouviu. Ou seja, todos nós estamos imbuídos deste espírito e isto é o nosso ADN, é isto que faz de nós uma família. E, portanto, ganhamos 3 títulos, estamos aqui a celebrar uma conquista histórica, eu vou mais uma vez repetir, do futebol português, por muito que não seja reconhecida pelo futebol português. E, portanto, compete-nos a nós fazer estes momentos e relembrar estas conquistas, porque nós, portistas, merecemos estes momentos e os nossos campeões também merecem, passado anos, estarem a reviver estes momentos e serem reconhecidos por todos vocês. Eu vou terminar e vou agradecer a presença dos 3, antes de fazer aqui os agradecimentos. E vou-vos deixar uma recordação do dia do clube, que eu já tenho o jornal do dia, e agora vou-vos deixar uma foto deste dia, agradecer a vossa presença. Obrigado. Obrigado. E pedir que possam descer. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Para fazer o encerramento, eu vou mais uma vez convidar para vir aqui ao palco os meus colegas na organização do Dia do Clube, o Bruno Sousa, o Paulo Santos. E acho que é a altura de chamar todos aqueles rostos que nos ajudam para que isto seja possível. Vou chamar esta fantástica equipa do secretariado, que sem elas isto não acontecia, para se juntarem aqui. Vou pedir ao António, que está atrás da câmara, que deixe filmar no automático e que venha cá, porque contribui para que no futuro possamos ver estas imagens. Quero chamar o João Dias, que é incansável no apoio ao Dia do Clube e que tanto nos anima. E quero chamar Fotos da Curva, o Pedro Belu, para se juntar a nós.
E agora sim, vou pedir uma salva de palmas para toda esta equipa fantástica. Vou pedir que possam sair, vou pedir ao Pedro para se manter aqui. Podem sair, o António pode voltar para as filmagens, porque vão seguir também momentos que são sempre importantes para o dia do clube. Nós agora, e como não podia deixar de ser, temos que nos dizer que sentimos-nos muito honrados com todo o apoio que toda a direção do Futebol Clube Porto e o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa tem dado ao dia do clube, tornando isto possível. E queria convidá-lo a subir aqui ao palco, sim, e a dar as palavras finais antes de todos cantarmos o nosso hino e podermos encerrar este dia. E como nós tivemos aqui durante o dia uma exposição dos 20 anos de Fotos da Curva, vou dar a oportunidade ao Pedro Blue, que terá todo o gosto em oferecer uma fotografia ao Sr. Presidente, que eu acho que é para ele importante e que o Sr. Presidente também vai gostar. Sr. Presidente, eu não mereço todo um prémio carreira e jamais ousarei um dia desejá-lo. Mas se algum dia eu tivesse esse prémio carreira, seria a oportunidade de lhe poder oferecer esta imagem que, algures no tempo, lhe foi tirada por mim, que tenho todo o gosto e todo o prazer. Estava. Isso foi no Estoril Porto. Foi alguma coisa que o Maniche disse. Por acaso foi algo que o Lacerda lhe disse. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, chegou o seu momento de encerrar o dia do clube. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Já os saudei em grande maioria, mas os que não tive a oportunidade, saúdo neste momento. Hoje estamos aqui para falar de Sevilha 2003. Portanto, acho que isso deve ser o foco principal das minhas palavras. E sobre isso disse aqui muita coisa, realmente verdade, disse muita coisa que o que nos levou a essa vitória e que eu quero sintetizar, antes de contar alguns episódios, sintetizar em que só vencemos porque acreditamos. E sempre que acreditamos, nós vencemos. E eu continuo a acreditar. Esse ano teve algumas curiosidades que eu vou contar, que se calhar os próprios visados não sabem. Em 29 de dezembro de 2001, o José Mourinho assinou o contrato em minha casa às 4 da manhã. Não era para vir de imediato, era para vir na época seguinte. Acabou porque as coisas se precipitaram por vir antes, mas era para vir na época seguinte. E quando depois de pensarmos toda aquilo, começamos logo a pensar na época seguinte, e eu disse-lhe, olha, José, já tenho 3 jogadores contratados para o ano. E ele disse, ai sim, quem são? E eu disse, olha, o Paulo Ferreira, é o Pedro Emanuel e o Maniche, que jogava na Benfica B quando jogava.
E ele disse-me assim: ótimas aquisições do Maniche, vou fazer dele um craque. Sabe as palavras de quem te conhecia bem. Outro episódio interessante que aqui se falou foi em relação ao acreditar. Eu acreditei sempre que íamos ganhar a Liga Europa. A partir do jogo com o Panathinaikos, eu acreditei, depois do célebre jogo lá, que ganhamos 2-0 com golos de Derlei, e eu acreditei que nós íamos ganhar. E quando saiu a Lazio de Roma, que ninguém queria no sorteio, eu disse ao Mourinho, é o melhor possível, vamos ganhar e eu vou ter oportunidade de ir ver o Papa, de que gostava muito. E quando jogamos cá, eu convidei o então primeiro-ministro Durão Barroso para vir ao jogo. E ele disse que sim, tinha tido uns problemas com o então presidente da Câmara, que não queria que ele viesse, mas foram superados e ele veio ao jogo e naturalmente eu fiquei satisfeito, porque independentemente de quem é sempre o primeiro-ministro de Portugal e era uma honra. E de manhã recebi um telefonema dele. Pinta Costa, eu estou aqui muito preocupado num dilema. E disse, então, o que é que se passa? E diz, os meus assessores acham que eu não devo ir. Eu disse, mas porquê? São mouros? Quando dizem que eram mouros, era a pensar que eles seriam da África. E ele disse-me, não, eles acham que o Porto tem ganho sempre e que hoje o Porto não vai ganhar e que eu vindo vou ficar ligado à derrota e que sou eu que dou azar. E eu disse, é por isso, então venha à vontade que eu responsabilizo-me que ganhamos. E ele veio. Aos 7 minutos sofremos um golo e ele diz, Pinta Costa, que desgraça. E eu disse, calma, o jogo não são 7 minutos, são 90. E quando o Maniche marcou o golo do empate, ele deu um salto maior que eu. Portanto, porque nós acreditávamos, como vocês acreditavam dentro do campo, nós acreditávamos. Vocês lembram-se, os que cá estavam, que o Mourinho, quando foi apresentado, disse, para o ano vamos ser campeões, e fomos. Portanto, o que é preciso é acreditar. E naturalmente que no jogo de Sevilha, com aquele calor, com tudo, nós todos acreditávamos, vocês acreditaram. E quando se acredita, e quando estamos todos juntos, é muito difícil não vencermos. Essa é que é a grande lição de Sevilha 2003, com grandes jogadores, como os que aqui estão, como o Deco, como o Lenichef, como o Derlei, como o Vítor Bahia, éramos uma boa equipa. Mas, se não tivéssemos acreditado, não tínhamos ganho. Essa, repito, é a grande lição de Sevilha 2023. E, naturalmente, que no momento de união, que vos trouxe aqui de muitos pontos, o que é importante é que continuemos a acreditar. E eu acredito. E se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer. Queria umas palavras finais para os organizadores deste evento. Eu dizia há dias, falando deste evento, disse, os organizadores são das pessoas que eu conheço do Futebol Clube do Porto, que mais amam o Futebol Clube do Porto, que não querem nada do Futebol Clube do Porto, que não seja servirem e serem importantes para o sucesso do Futebol Clube do Porto. Muito grato pelo vosso trabalho e que continuem com as vossas iniciativas, que eu, podendo,
sendo ou não presidente, estarei cá até aos últimos dias. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Ó meu Porto, da eterna mocidade, diz a gente que é ser nobre e leal. Teu pendão leva ao escudo da cidade, que na história deu o nome a